seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja sobre todos. Quero agradecer a todos aí que têm acompanhado o nosso canal. Considere ajudar o canal com as suas orações. Ore por mim, ore pelo irmão Walter e ore por esse canal. Meus queridos irmãos, o pessoal tem pedido muitos vídeos. Eu vou gravar, sim, à medida do possível, os vídeos que o pessoal tem pedido. Vou responder e respondo todos os comentários assim que possível. Tem hora o aperto, faz com que eu demore um pouco a estar respondendo, mas eu responderei. Eu posso até atrasar, mas eu não me esquecerei de responder nenhum dos comentários. Hoje, meus irmãos, quero falar sobre a marca da besta. Por que falar de um tema assim tão complicado como a marca da besta? Eu resolvi falar sobre esse tema devido a tantas interpretações que eu tenho visto aí ao longo dos dias na internet, em todos os lugares, nas igrejas, interpretações que fogem daquilo que a Escritura nos apresenta e são interpretações errôneas e que não tem nada a ver com o que a revelação nos mostra. A intenção do diabo é fazer com que o povo de Deus não saiba qual é a verdadeira marca da besta e se iluda com as teorias da conspiração, com essas ideias que não tem nada a ver nem embasamento bíblico e que tira o foco da marca da besta verdadeira, aquela que a Bíblia nos apresenta. Eu já vi inúmeras interpretações para a marca da besta. Antigamente se dizia que a marca da besta era o código de barras e depois passou a ser o celular a marca da besta. E um dia eu assisti uma pregação de um pastor, ele falou ali em uma live de cerca de 1 hora e pouca, porque a China, você olha a Rússia e a China e a moeda, a criptomoeda e o Bitcoin e a marca da besta é o Bitcoin, é a criptomoeda. Aí ele finalizou que a marca da besta são as criptomoedas. Isso é um absurdo, né? Falar que a moeda eletrônica é a marca da besta. Todo o contexto está sendo preparado para que a marca da besta é shake, né? Ela ainda não chegou. E a moeda eletrônica vai ajudar, porque é mais fácil controlar as pessoas de comprarem e venderem através de moedas eletrônicas, ou seja, bloqueia o nome da pessoa, a pessoa não consegue comprar nem vender, que o dinheiro não existirá mais dinheiro de papel e sim dinheiro digital. Isso é um fator que ajudará a colocar, a disseminar no mundo a verdadeira marca da besta. Mas o Bitcoin, a moeda eletrônica e todas as tecnologias não tem nada a ver com a marca da besta. Não é a marca da besta de forma alguma o Bitcoin. Outra marca da besta que o pessoal às vezes fala, e eu já vi alguns falando, é que as vacinas são a marca da besta. E o pessoal aí já mistura isso com teoria de conspiração e falam que as vacinas são para matarem os pobres, que os ricos querem matar os pobres. O pessoal não pensa que o rico depende do pobre, da mão de obra do pobre. Ou seja, se os ricos matarem todos os pobres, o patrão de um mecânico tem que ir lá e sujar as mãos de graxa e trabalhar de mecânico. O patrão de uma pessoa que quebra pedras tem que ir lá pegar a marreta e quebrar pedras, porque não terá nenhum pobre para ele usufruir de sua mão de obra. Então isso não faz o menor sentido. O pessoal cria aquela teoria da conspiração e ainda fala que a vacinação é a marca da besta. E por último, o que tem sido mais falado, que é a marca da besta, é o chip. O chip, as ideias de Elon Musk, todo mundo, o chip, a marca da besta, é o chip, é o chip. Isso é um pouco complicado, irmãos, como eu disse. O diabo quer que não percebamos qual é a verdadeira marca da besta. Ele quer que percamos o foco e encontremos a marca da besta onde ela não está. Que com isso fica mais fácil de propagar o engano, a mentira e a marca da besta ser aceita por todo mundo. Porque o pessoal está acreditando que é uma coisa, quando na verdade a marca da besta está passando desapercebido por todo o povo de Deus. E isso é um pouco complicado. E quando a gente leva essas ideias mais a sério, quando a gente não, é o chip, a gente cria vários problemas. Transformamos o chip, ou a marca da besta em si, em um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega, se o chip for a marca da besta, eu quero que os irmãos reflitam comigo. Prestem bem atenção nessa explicação. Se o chip for a marca da besta, que não é, se for, veja bem, você que somos cidadãos de bens, iremos lá e colocaremos o chip. Porque não temos que lutar contra as autoridades. Um bandido que está foragido, escondido em algum local aí, numa caverna, um terrorista, ele não vai se apresentar para colocar esse chip porque ele será preso. Então ele vai ficar escondido, não vai colocar esse chip. Então o bandido será salvo porque não colocou a marca da besta, e nós cristãos que aceitarmos as demandas do governo, que não tem nada a ver de mal, não tem nada de mal colocar um chip para acessar a conta do banco, para até controle social no sentido de vacinação, os dados pessoais da pessoa, tudo ali não precisa andar com documento nem com dinheiro, uma coisa que
tem um princípio até bom, a gente vai aceitar isso, seremos condenados. E o bandido, o ladrão, que nunca falou de Cristo, nunca aceitou a Cristo, e está foragido, e não colocou esse chip, será salvo. Olha para você ver como o chip torna um fim em si mesmo. A salvação já não depende mais de Cristo, a salvação depende unicamente desse chip, dessa marca, ou seja, quem pôs o chip, condenado. Quem não pôs, escondeu aí um bandido, um foragido, que cometeu crimes a vida toda e nunca aceitou Jesus, será salvo porque ele não colocou o chip. Ou seja, não tem como entendermos que a colocação de um chip é a marca da besta, meus irmãos. O pessoal às vezes força um pouco e leva umas teorias assim como vacinação, algumas coisas que o pessoal olha e fala, poxa, mas esse cristão aí tá viajando na maionese. Aí eles começam até a ridicularizarem o evangelho, ridicularizarem a Bíblia, a pregação da palavra de Deus, e viram deboche os cristãos por causa de interpretações que em nada tem a ver com o que o texto bíblico realmente diz. E o que realmente é a marca da besta? Primeiro, irmãos, para chegarmos à compreensão sobre o que é a marca da besta, é necessário que a pessoa faça um profundo estudo sobre os livros de Daniel e de Apocalipse. E Walter e eu faremos uma série de vídeos e até uma live sobre esse tema. É muito importante conhecermos sobre o livro de Daniel e Apocalipse. Por que é importante, meus irmãos? Quando vemos no livro de Daniel e Apocalipse, há uma grande intertextualidade entre os dois. Isso é muito importante quando a gente olha. Daniel usa a palavra, ele vê 4 animais. Um animal que sobe das águas, um urso, ele vê 4 animais. Esses 4 animais, a palavra que a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, usou para se referir a animais é a palavra terion. Ou seja, João, quando está escrevendo sobre a besta, ele também se utiliza da palavra terion. Só que no livro de Daniel vem animais, animal, e no livro do Apocalipse vem besta. Essa ideia de traduzir terion ao invés de animal por besta é uma ideia que vem da tradição cristã. Ou seja, ali João vê um animal que emerge do mar, ou seja, vi um animal subir do mar, não vi uma besta emergir do mar, vi um animal normal, a palavra é a mesma. Daniel e seus amigos correm risco de vida pela imposição de adoração de uma imagem pagã, pela adoração pagã, quando a gente vê os 3 jovens lá sendo obrigados a adorarem aquela imagem, senão eles morreriam, e a gente vê que Daniel está na Babilônia. João escreve, caiu a grande Babilônia em João 14:8, ou seja, João, na época do que João escreve o livro do Apocalipse, foi no apogeu do Império Romano, ou seja, o Império Romano dominava sobre toda a terra, todo o Mediterrâneo. E a Babilônia já havia 5 séculos que ela tinha caído, não existia mais nada da Babilônia, poder nenhum, mas João diz, caiu a grande Babilônia. A Babilônia tem dado de beber a todos os povos da terra. E a gente vê que isso também é uma comunicação entre os textos. Daniel, como eu disse, vê 4 animais que o texto mesmo diz que são 4 reinos que se levantariam na terra. E esse último animal, ele tem um chifre pequeno que surge nele, e esse chifre pequeno cuida em mudar as leis, o calendário e perseguem os santos do Altíssimo por 3 tempos e meio. Leiamos Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, a gente vê que Daniel vê esses 4 animais, a gente vê que Daniel vê um poder que cuida em mudar os tempos, né, os calendários e a lei de Deus, e persegue os santos do Altíssimo por 3 tempos e meio, ou seja, tempos no plural e metade de 1 tempo, ou seja, 3 tempos e meio. João se utiliza da mesma linguagem que Daniel. João vê uma besta semelhante a um leopardo, os 4 animais de Daniel, um leão, um urso, um leopardo com 4 cabeças e o terrível e espantoso, os 4 animais que Daniel vê no capítulo 7. Tanto Daniel quanto João vê neste poder uma boca que profere blasfêmia e persegue e age, né, por 3 tempos e meio. Leiamos o Apocalipse 13:2 e o verso 5, que diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão seu poder e o seu trono e grande autoridade. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. 42 meses. E sobre esse período de tempo é interessante que João dá uma ênfase literária nesse período. Ele traz 3 formas diferentes de mencionar o mesmo período de tempo e para enfatizar as ações e a identidade desse poder. Tempo. Em Apocalipse 12:6 ele usa 1260 dias. Em Apocalipse 12:13 ele usa 3 tempos e meio. E em Apocalipse 13:5 ele usa 42 meses. Uma ênfase literária para mostrar a ação e a identidade dessa besta que sobe do mar. João escreve dessa forma para chamar a atenção de seus leitores. Como eu disse, primeiro, é necessário um profundo conhecimento do livro de Daniel e Apocalipse. Segundo, que é a principal regra de exegese, a Bíblia interpreta a si mesma. Por quê? Marca na mão e na testa. Onde a Bíblia fala sobre isso? Qual referência temos dentro da Bíblia sobre isso? Não podemos buscar fora da Bíblia referência sobre isso. Ou seja, a Bíblia interpreta a si mesma. Essa é a primeira grande regra da exegese. Terceiro, analisar o texto dentro de seu contexto e buscar no contexto as referências que foram dadas naquele texto, ou seja, texto e contexto. Não é pegar um verso isolado e fazer uma aplicação de fora da Bíblia para dentro daquele texto.
texto dentro do contexto e os textos que são mencionados, que têm uma intertextualidade, o texto e o contexto deles também. E o quarto, que é muito importante, é nos esvaziarmos de nossas crenças, deixar de lado o máximo possível de nossas crenças, da nossa cosmovisão. Não deixar que isso tire o foco do que o texto está nos apresentando, né? Deixar o texto falar e não colocar as nossas ideias dentro do texto. E o quinto e mais importante é pedir sempre a orientação do autor das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo. E feito tudo isso, conseguiremos entender que a marca da besta, o grande conflito cósmico que gira em torno dessa marca, tem a ver com a adoração. Vemos que assim como os amigos de Daniel correram risco de vida se não adorassem a imagem em Daniel, capítulo 3, versos 5 e 6. No momento que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, quem não adorasse aquela imagem seria morto. E João faz referência que quem adora a besta recebe a sua marca, que a adoração tem a ver com a marca. Em Apocalipse, no capítulo 14, verso 9, ele diz: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, ou seja, adorar tem a ver com receber a marca. E no capítulo 13, verso 15, diz o seguinte: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, também aqui, assim como em Daniel e João, o conflito gira em torno de adoração. Ou seja, o conflito gira em torno de adoração. A marca tem a ver com adoração, com a verdadeira e com a falsa adoração. E isso nos mostra que tudo tem a ver com adoração. Vejamos alguns textos. Apocalipse, no capítulo 11, verso 6, diz que os 24 anciãos adoraram a Cristo. No capítulo 13, verso 4, fala sobre adorarem o dragão. No capítulo 13, verso 8, os que adoram a besta não têm o nome no livro da vida. No capítulo 13, verso 12, uma besta faz com que a outra seja adorada. No capítulo 13, verso 15, faz-se uma imagem e é dada a opção de adorar ou morrer. No capítulo 14, verso 6, faz-se uma advertência para adorar a Deus, ainda cita uma paráfrase do quarto mandamento. E no capítulo 14, verso 9, quem adora a besta recebe a sua marca. No capítulo 14, verso 11 e 12, nos mostra que a ira de Deus é sobre os que adoram a besta. E nesse contexto, todo esse contexto de adoração, tanto no início quanto no fim desse contexto, está os mandamentos de Deus. Vejamos aqui Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E quando a gente olha o contraste sobre a adoração verdadeira e falsa adoração. No verso 11 diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, a marca da besta tem a ver com a adoração, e os mandamentos de Deus estão no centro dessa adoração. A marca da besta, em Apocalipse 13, 16, é sobre a fronte e a mão. E aonde que a Bíblia faz referência sobre mão e fronte? Porque não devemos buscar fora da Bíblia uma explicação que a Bíblia nos dá. Vejamos Deuteronômio capítulo 6, verso 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, como eu disse no vídeo passado, João faz várias referências e tudo que ele traz no Apocalipse é tirado do Antigo Testamento. Tudo ele cita de forma parafraseada o Antigo Testamento. Quando ele fala na marca sobre a fronte, sobre a testa, sobre a fronte e sobre a mão, ele está fazendo referência a esse texto de Deuteronômio capítulo 6, que diz aqui, que é interessante quando a gente olha no verso 6, diz, primeiro verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, só temos um Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de toda a tua força. Aí ele fala, estas palavras que hoje te ordeno, aí ele fala que é para falar para os filhos, andando, deitando, e fala assim, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Que palavras são essas? Quando a gente vê, meus irmãos, quais palavras foram ditas que Moisés faz referência?
Quando a gente entende, a Bíblia não tinha na época de Moisés, na época de João, divisão de capítulos e versículos. Estamos aqui no capítulo 6 de Deuteronômio, no verso 4. Se a gente voltar um capítulo, no capítulo 5 de Deuteronômio, o que é dito no capítulo 5? Os mandamentos. Os mandamentos de Deus, que são conhecidos pelos judeus como as 10 palavras, ou seja, estas palavras que te ordeno são as 10 palavras, os 10 mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos eram para ser um sinal na mão e na fronte, na testa do israelita. Ou seja, as 10 palavras, os 10 mandamentos, seriam um sinal para ficar na testa e na mão dos israelitas, no frontal entre os olhos e na mão. Ou seja, a marca do cristão é as 10 palavras, os 10 mandamentos. Já a marca da besta é uma contrafação da marca de Deus, ou seja, são mandamentos de homens, uma adoração que é imposta por mandamentos de homens. Ou seja, no início desse bloco de textos sobre a marca da besta, é dito que o dragão irou-se contra a mulher e foi perseguido o restante da descendência que guardavam os mandamentos. No final desse texto é dito que a perseverança dos santos estava em guardar os mandamentos e a fé em Jesus. E Moisés, quando faz referência aos 10 mandamentos, mandam que eles sejam um sinal na fronte e na mão dos israelitas. E João mostra que a marca da besta é uma contrafação à marca de Deus, que são os 10 mandamentos. Já o significado do número 666 é tema para outro vídeo, será um vídeo extenso e tem a ver também com Daniel, com a Babilônia, quando vemos lá, quando é imposta uma adoração, Nabucodonosor constrói uma estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura. Por que João colocou mais um 6? A de Nabucodonosor é 66. Por que a de João é 666? Para que e por que ele colocou mais esse 6? Esse é tema para outro vídeo. Só quero que os irmãos entendam que a marca da besta tem a ver com a verdadeira e a falsa adoração. Tem a ver, hoje não tem nada a ver de marca da besta. Essa marca da besta virá à tona quando começar a se obrigar a adorar a Deus de uma forma que homens querem que sejam. Em dias que os homens escolheram para adorar a Deus, aí sim, quando entrar em vigor uma lei que obriga a servir e adorar a Deus dessa forma e não da forma que a Bíblia prescreve, aí sim que entrará em vigor a marca da besta. Hoje não temos a marca da besta ainda, hoje o cenário está quase pronto, mas não temos nada ainda que possa dizer você tem, você não tem a marca da besta. Mas estamos muito, muito perto disso acontecer. Ou seja, a marca da besta tem a ver com os 10 mandamentos e é uma coisa para o futuro, não um futuro muito distante. Chip, vacinação, bitcoins, criptomoedas, isso em nada tem a ver. Isso serve para ridicularizar o evangelho e tirar o foco da verdadeira marca da besta. Isso é coisa de pessoas que não estudam a Bíblia e dão asas à imaginação, tem uma mente muito frutífera. Espero ter ajudado e que esse vídeo possa ajudar você a entender qual é o propósito da verdadeira adoração àquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, o nosso Deus e Salvador, Jesus.